Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em pauta e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o transplante de medula óssea, também entender um pouco dessas doenças que levam ao transplante. E para isso eu recebo especialistas aqui para tratar desse assunto, a doutora Morgane Rodrigues, que está aqui conosco no estúdio. Ela é médica hematologista e via Zoom nós temos dois participantes, a doutora Carmen Vergueiro também, que é médica hematologista, e o Sérgio Bueno da Rocha, que é um personagem que recebeu a medula óssea. Nós vamos conversar muito sobre isso durante o Alesp em pauta de hoje. Quero saudar os nossos convidados, começando aqui no estúdio com a doutora Morgane Rodrigues. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite da Rede Alesp. Vamos começar dando uma introdução para o nosso espectador, né? Quais as principais doenças, né, que podem levar ao transplante de medula óssea? Olá, Guga, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu queria também cumprimentar meus parceiros hoje da discussão, o Sérgio Luiz, que foi um paciente que transplantou, e a doutora Carmen Vergueiro também. Então, assim, começando a falar, né, por que do transplante de medula, né? Então, a indicação dele vem principalmente nos casos das doenças hematológicas, né? E quais que seriam essas doenças hematológicas, né? São aquelas doenças que a gente fala assim, são doenças do sangue, né? Então entrariam leucemias, linfomas, mielomas e também algumas doenças que a gente considera como benignas, né? Entrariam como aplasia de medula, ou algumas hemoglobinopatias, né? E nesse caso eu citaria a anemia falciforme, né? E como que uma pessoa sabe ou desconfia que ela possa ter algum tipo dessa doença, né? Então, os sinais e sintomas que ela vai ter, vai refletir muito do reflexo da nossa medula óssea, que é onde a gente tem a fábrica do sangue, né? Que é onde a gente vai produzir as hemácias, que reflete a nossa anemia, né? Onde a gente vai produzir as nossas células de defesa, né? Que a gente chama dos leucócitos, os linfócitos, né? E também as nossas plaquetas que ajudam na nossa coagulação, né? Então, sintomas que a gente pode aparecer vão refletir isso, né? Então, cansaço, fadiga, né? Às vezes a pessoa começa a notar que está com manchinha roxa, bate com facilidade, fica mancha roxa, ou tem facilidades de sangramento, né? Às vezes vai num dentista e faz o procedimento e sangra muito, ou às vezes assim até o dentista no momento do procedimento ele olha que não tem alguma coisa, não está muito legal do que ele está acostumado a trabalhar, né? Às vezes pode ter febre também, perda de peso, é comum às vezes você ter infecções nesses casos, né? Nos casos dos linfomas, às vezes a gente pode ver presença de gânglios, né? Então, sei lá, eu estou fazendo a barba, ou eu estou me palpando, eu noto assim, meu pescoço está um pouquinho mais inchado, né? Ou às vezes até na barriga, né? Eu começo a notar assim, nossa, tem alguma coisa que não está legal aí, está um pouquinho maior, né? Então, eu acho que esses seriam assim os principais chamados ou alertas que levariam a gente a pensar assim, nossa, eu estou tendo alguma coisa relacionada a essa área. Legal, é importante, né, a gente conscientizar. Doutor, então quais os tipos de doença que levam, os nomes das doenças, os tipos a gente já falou. Principalmente, então a gente lembra da leucemia, Isso. do linfoma. Existem outros, assim, mais conhecidos popularmente? Então, os principais acho que são esses, né? Entrariam também o mieloma nesses casos, né? Que a gente também faz. Mieloma, o que que é? Também é uma doença da medula óssea, né? De uma célula específica também da nossa defesa que a gente chama plasmócito, né? Então, ele recebe esse nome porque vai ter uma série de características dessa célula, desse plasmócito, que vai caracterizar a doença como mieloma, né? Então, eu posso ter infiltração óssea, eu posso ter problema renal, além de todos os outros sintomas que eu já citei nesse sentido, né? Eu posso perder um pouquinho a função do meu rim, né? E que as coisas que a gente vai vendo assim, quando a gente faz exames laboratoriais e a gente segue na investigação, né? Então, eu acho que seriam essas as principais, digamos assim. Agora eu quero saudar também a doutora Carmen Vergueiro, que está com a gente via aplicativo Zoom, né, participando virtualmente. Doutora, o que é importante acrescentar, né, na fala da doutora Morgane em relação a essas doenças que levam ao transplante, né, da medula óssea? Oi, queria cumprimentar você, Guga, a Morgane, a Gi, paciente, e o público que estiver ouvindo. É importante saber que são doenças graves
que às vezes se instalam muito rapidamente e que é difícil a gente falar em diagnóstico precoce, por exemplo, numa leucemia aguda, um quadro que de um dia para o outro ele aparece, muito abrupta a escalação. Então, o que nós precisamos mesmo assim, é mais diagnóstico nessas doenças, né, que as pessoas fiquem alertas, como a Morgana estava descrevendo, por sintomas de infecções que não saram facilmente, sangramentos espontâneos, né, e manchas no corpo. E no caso do mieloma múltiplo, que daí já é uma doença que vai um pouco mais lentamente evoluindo, são as dores ósseas e a fratura sem nenhuma causa de trauma, que são as mais características. Além de sempre nessas doenças ter junto a anemia, então aquela palidez, aquela cansaço. Então, ó, esses quadros que a doutora Morgana descreveu são os quadros de transplante mais frequentes, das doenças que vão mais para transplante, né? E hoje a gente vê no Brasil uma dificuldade de diagnóstico e demora para o diagnóstico também, o que é muito lamentável. Agora, a demora no diagnóstico, né? Como é que ele é feito? Através de exames? É um diagnóstico que é feito clinicamente também? É importante a gente explicar para o telespectador, é assim, a doutora Carmen, ela citou a questão da leucemia aguda. É uma doença que age e mata muito rápido, né? Então, gostaria de falar mais sobre essa doença em específico, quais os sintomas e como a gente conseguiria, né, se há uma possibilidade de prevenir uma doença tão séria como essa. Eu acho que como a doutora Carmen falou, assim, não tem como a gente prevenir, digamos assim, né? Eu acho que o importante é você estar alerta nessa questão de sintomas, mas os sintomas eles são muito gerais, né? Então, assim, a gente brinca assim que o hematologista ele precisa muito de laboratório, né? Então, é com isso que eu vou fazer o diagnóstico. Né? Então, assim, eu tenho esses sintomas, eu vou fazer o exame, ou seja, de rotina para investigar, ou eu vou no pronto-socorro, né? Eu posso já começar a ver alterações no meu hemograma, ou eu vou ter uma anemia que precisa ser investigada, né? A anemia a gente sempre precisa investigar, ou as minhas células de defesa dos leucócitos estão mais baixos, né? Ou as plaquetas também estão abaixo do normal, ou podem aparecer umas células muito imaturas, que é muito característica das leucemias, que é a presença de blastos, né? E a partir disso, então, eu tenho que desencadear toda a sequência de diagnóstico. Então, eu vou precisar fazer o exame da medula óssea para fazer análises mais específicas, né, que vão me dizer exatamente o nome, o sobrenome desse tipo de leucemia. Agora, doutora, tem muitos casos, né, e também eu quero a participação da doutora Carmen, que aparece em crianças, né? Mas aí eu pergunto, qual que é o público, né, mais susceptível a desenvolver uma doença dessas? É importante a gente botar esse assunto em questão, mas antes de ouvir a senhora, eu vou ouvir um pouco da doutora Carmen sobre isso. Bem, as leucemias agudas, a gente está agora no mês das leucemias agudas, né? Elas acontecem na criança e são uma das causas mais frequentes de câncer na criança, e a leucemia linfóide aguda é que é o tipo que mais se apresenta na criança. E os sintomas são esses que a doutora Morgana descreveu, né, de anemia, uma fraqueza, palidez, de sangramentos espontâneos, então pela boca, pela gengiva, outros na pele, e assim por diante, e de infecções que não se curam facilmente, né, infecções que, mesmo tratando com antibióticos, elas não respondem tão fácil. Muitas vezes essas doenças simulam uma gripe, hoje, agora uma dengue, por exemplo, né? Anemia, dor no corpo, febre. Então, o diagnóstico é feito através do hemograma, que é o primeiro exame, que já pode dar muitas indicações para a gente, né? Como a doutora Morgana falou, um exame simples de laboratório, o hemograma, já dá uma dica. E depois a gente tem exames mais específicos que vão avaliar exatamente a medula óssea, né, a produção do sangue. Daí vai caracterizar o tipo de leucemia e tudo mais. A leucemia linfóide aguda, que é mais comum nas crianças, hoje é uma doença que ela é muito curável, né? Se diagnosticada, 90% das crianças são curadas, não só por tratamento quimioterápico, sem precisar de mais tratamento de transplante. Então, é uma doença que, quando é feito o diagnóstico, tem um bom prognóstico, muito bom.
Legal. E vamos falar um pouco, né, da tua opinião aí sobre os casos, né? Aparece muita criança no consultório, como é que funciona? É assim, eu não sou pediatra, né? Então eu vejo mais Mas geralmente ela pacientes vai adultos. encaminhada por Não, um aí ela pediatra vai... ou existe o pediatra Não, especialista existe em já atualmente o pediatra especialista para tratar isso, hematologia e outros doenças oncológicas da infância, né? Então eu vejo mais a parte adulta, né? Então, falando mais do adulto, né, o que a gente vê, na verdade, a gente vê um aumento de incidência na medida que a gente vai envelhecendo, né? Então, 60, 70 anos, a gente aumenta muito, né, o pico das leucemias, né? E, ao contrário da criança, que é a leucemia linfóide aguda, do adulto é a leucemia mieloide aguda, né? Um pouquinho diferente, né? O que diferencia uma da outra é só a linhagem celular da célula da medula, né? Os tratamentos são um pouquinho diferentes das duas, né? O que a gente vê assim que no idoso ou na medida que a gente vai envelhecendo, geralmente as leucemias elas são um pouquinho mais graves, né? E aí que entra a importância do transplante de medula como uma fonte curativa, né? E recentemente, em 2020, a gente teve a alteração da portaria que aumentou a idade da busca para pacientes receberem transplante até a idade de 75 anos, né? Então, isso foi uma notícia muito boa, né? Porque a gente aumentou a chance de oferecer para essas pessoas a possibilidade de realizar um transplante, né? E, no caso, buscar a cura. Agora, doutor, é importante a gente abordar, e eu queria entender esse contexto. Por exemplo, uma pessoa que teve por várias vezes uma infecção, vamos supor uma infecção pulmonar ou renal, ela começa a estar suscetível a desenvolver essa doença ou não? Não tem a ver. Não tem a ver. Não tem a ver. Importante a gente Não. falar isso. Não tem a ver, então, porque, óbvio, quando você tem uma infecção, o sistema imunológico, através, ele funciona e ele reage, né? Isso. E reagindo várias vezes, ele não se desgasta. É normal. É o normal do nosso sistema imunológico. A gente não tá há um aqui no desgaste mundo, por não. várias... É importante a gente entender. Agora, doutora Carmen, falando um pouquinho do transplante, daqui a pouco a gente vai conversar com o personagem também que passou por todo esse processo. Como é que funciona? A gente deve ter, lógico, né, um sistema único de transplante, uma fila. Como é que funciona essa questão e como é que é o transplante de medula, como é que é a recuperação do paciente? Bom, eu vou falar primeiro um quadro do Brasil, como é que a gente está em relação aos transplantes. No Brasil, a gente tem o maior sistema público de saúde que cobre transplantes no mundo. Então, nós temos realmente uma coisa muito especial, que é o SUS oferecer o transplante de medula óssea para os pacientes que precisam. Isso é raro, é uma exceção, não acontece em todos os países, e a gente tem assim, uma dimensão territorial muito grande, né? O que nós vemos é que a distribuição dos transplantes ainda está muito focada em São Paulo. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve, até setembro, 3.062 transplantes. Desses, 1.444 foram feitos em São Paulo. A gente tem pouquíssimos transplantes sendo realizados no Norte e no Nordeste, e principalmente na região Centro-Oeste. Então, o Norte e a região Centro-Oeste são os que menos realizam transplantes. O que acaba acontecendo é que essas pessoas elas têm que se mudar para locais onde tem um centro de transplante. Então, para o paciente, isso é uma grande dificuldade, porque o tratamento é um tratamento longo, não é um tratamento que você vem, faz uma consulta, faz exames e vai embora. Não, o paciente fica internado, depois ele fica em acompanhamento por um longo período do transplante, e isso, então, tem um impacto muito grande na vida dos pacientes e das famílias. Elas têm que se mudar, elas têm que arranjar um jeito de se custear longe de casa, e sem trabalhar, né, pelo menos 2 pessoas da família fora. Essa é uma grande dificuldade. Então, acho que o primeiro problema que a gente pode apontar é essa falta de distribuição, né, pela geografia do país, de uma distribuição igualitária, né? Grande parte dos transplantes ocorrem na região sudeste, então as pessoas têm que ir para o centro da região sudeste. Agora, importante, doutora Morgani, quanto tempo uma pessoa pode esperar um transplante de medula? Às vezes a demora ela pode atrapalhar o tratamento. É importante a gente conscientizar, porque isso é um negócio que foge tanto do médico quanto do paciente, né? É uma questão de espera, né? E aí é uma questão. E aí também a gente começar a conversar quem pode ser os doadores, né? Uhum.
Então, isso é uma grande questão e de grande importância. Assim, determinadas doenças, assim, você não pode esperar muito, né? Porque ou a doença pode voltar, a gente tenta colocar o paciente sempre em remissão. Remissão, o que que é? É quando eu não vejo mais evidência da doença, né? Então, esse seria o melhor cenário para a pessoa receber o transplante, né? E, às vezes, essa janela de o paciente entrar em remissão, e se ele demorar muito, a doença pode voltar, né? Então, isso tem que estar muito bem alinhado, né? Da gente conseguir colocar o paciente em remissão, ter um doador disponível e a gente já caminhar para o transplante, né? E o que às vezes a gente observa, e até a doutora Carmen pode complementar, é que às vezes a gente tem uma demora, né? Às vezes ou por falta de leito, né? Às vezes também... Quer dizer, agora mudou um pouquinho, né? Mas antigamente a gente tinha, às vezes não encontrava doadores, né? Atualmente com o transplante aplidêntico isso mudou um pouquinho, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho a respeito disso, né? A gente divide o transplante em dois, autólogo e alogênico. O que seria o autólogo? Seria eu receber de mim mesmo, né? Então, por exemplo, eu fiz um tratamento, eu coleto a minha célula tronco, né? Que é a célula mãe que vai dar origem a todas as outras células do sangue. Eu posso estocar ela, congelar, ou eu posso infundir a fresco, também dependendo do transplante. Aí eu faço um tratamento, né, que eu considero um tratamento mais forte para tentar eliminar a doença e eu recebo a minha célula de novo. Aí ela vai para a minha medula, uns dias depois, 10, 15 dias, ela vai recuperar e restaurei todo o meu sistema. Esse se chama transplante autólogo. Mas isso mesmo num sistema doente, doutora? É porque primeiro eu tratei ele. Entendi. Né? Aí depois que eu tratei, eu vou pegar essa célula, né, para fazer o tratamento. A gente usa o autólogo basicamente para os pacientes com mieloma e linfoma, né? Ele não funciona, por exemplo, para os casos de leucemia, digamos assim. Quando daí realmente eu preciso trocar o meu sistema imunológico. Por que eu preciso trocar o meu sistema imunológico? Porque eu quero que uma célula diferente da minha, né, que eu vou receber, também vá reconhecer essa célula doente que eu tenha e acaba destruindo, né? Então, quando eu recebo de outra pessoa, eu falo que é um transplante alogênico. E ele pode ser de duas, na verdade três, né? Ele pode ser aparentado, que é quando um familiar meu. Ele pode ser não aparentado, quando eu não é relacionado, né? Então, geralmente a gente encontra isso no banco dos doadores de medula. Ele pode ser de cordão também, que foi por muito tempo utilizado, agora está se utilizando menos, né? Eu acho que basicamente é isso. Não, legal. Agora a doutora Carmen, a senhora que está com a gente pelo Zoom. E assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, né? A doutora Morgana explicou bem essa questão da doação, mas de repente por exemplo, doar, né? Fazer uma doação e guardar para daqui uns anos se eu tiver o problema, ou não existe isso? Tem um tempo de duração, de validade? Como é que funciona isso? Bom, primeiro assim, que é muito raro ter uma doença hematológica grave como uma leucemia. A gente não indica que as pessoas colham a sua medula e guardem para se algum dia, porventura, tiverem uma doença. Mesmo porque a gente imagina que as suas células, você desencadeou uma doença oncológica, você já tem alguma alteração genética nas suas células, alguma instabilidade gênica. E aí não é aconselhável usar uma célula sua para se você tiver uma leucemia depois. No caso que ela descreveu do mieloma e dos linfomas, o que a gente faz? Com todos eles, primeiro a gente faz um tratamento quimioterápico. Todas essas doenças, quando elas aparecem, a primeira coisa é a gente instituir um tratamento para reduzir a quantidade de tumor ao máximo, né? No caso do mieloma, quando a gente consegue reduzir ao máximo, existe um efeito colateral, que a gente faz uma quimioterapia muito intensa e acaba destruindo também a produção do sangue do paciente. Então, a ideia desse tratamento é a gente colhe uma medula dele, depois de tratada, aí a gente faz um tratamento muito intensivo, destrói toda a produção do sangue e recoloca aquela medula que já foi tratada no paciente novamente. Com isso, a gente pode ter células ainda da doença? Pode, mas a gente vai estar fazendo um tratamento em que a gente reduziu muito as células e melhora a sobrevida do paciente e a qualidade de vida. Não é um tratamento curativo. Já no caso dos transplantes das leucemias agudas, por exemplo, que a gente faz usando um doador, que é um irmão ou que é do banco de registros, né? Um doador HLA compatível,
que a gente faz? A gente destrói a medula dele e coloca uma medula de fora, de uma pessoa doou para ele. Essa medula é como uma plantinha, assim, ela vai se instalar lá dentro do osso e depois, como a gente estivesse esperando que ela fosse começar a produzir as folhinhas dela e pegar. Então, a medula é isso, a gente leva as células progenitoras para dentro do osso e espera um certo tempo para que elas comecem a se reproduzir e, de novo, produzir os glóbulos brancos, vermelhos e a plaqueta. Legal, doutora Carmen, doutora Morgani. A gente vai para um rápido intervalo no Celesp em Pauta e a gente volta aqui com muito esclarecimento para o nosso telespectador e também vamos contar a história do personagem. A gente já volta falando muito mais de transplante de medula óssea aqui na Rede Alesp. Estamos de volta, esse é mais um Alesp em Pauta, hoje falando do transplante de medula óssea. Recebemos duas médicas especialistas, uma aqui no estúdio, a doutora Morgani Rodrigues e também a doutora Carmen Vergueiro com a gente via Zoom, e o nosso personagem, né, que passou por isso, o Sérgio Bueno da Rocha, que nós vamos conversar com ele agora, inclusive, para contar um pouco da história dele. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Alesp em Pauta. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua história, né? Você jovem aí passou por essa situação, né? E fez o transplante. Então conta a tua história, a tua doença, né? Por sinal, você foi tratado pela doutora Morgani, né? Então seja muito bem-vindo. Vamos contar toda a tua história, que é importante para a gente esclarecer a população, né? Dos sintomas e de todo o processo que passa, né? Uma pessoa até o transplante e depois o que é melhor, né? A cura e a remissão. Tudo bom, Guga? Doutora Morgani, doutora Carmen. Prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha história aí. E como a doutora Morgani falou, os primeiros sintomas aí foram uma anemia mesmo. Eu sempre fui um cara que praticou esportes e eu comecei a perceber uma piora no meu rendimento nas corridas de rua e tudo mais. E aí fui fazer os exames e nos exames foi detectado que eu estava com uma anemia forte. E aí a gente se aprofundou um pouco mais nos exames e descobriu a mielofibrose. E como a doutora Carmen falou, eu tinha um inchaço grande na barriga, na região do abdômen, porque meu baço estava muito inchado. Tanto é que eu precisei fazer uma cirurgia para retirar ele antes de começar o tratamento. E estamos aí desde 2017, com a doutora Morgani me acompanhando aí. Eu agora, graças a Deus, fiz o transplante não aparentado. Eu ia fazer um transplante com a medula do meu irmão, mas no último exame de compatibilidade deu uma pequena diferença, como se diz no jargão médico, ele era 9 de 10 e o meu transplante era melhor que fosse 10 de 10. Aí depois as doutoras podem explicar melhor como se faz essa medição para a gente saber se a medula está compatível ou não. E aí, graças a Deus, o banco de doadores achou um doador 10 de 10 e eu recebi essa medula, passei uns maus pedaços dentro do hospital aí, porque é sempre uma coisa muito difícil, eu perdi muito peso, assim, foi terrível, mas hoje eu agradeço imensamente todo o carinho e o tratamento que eu recebi da doutora Morgani e da equipe dela, Dr. Nelson Ramschlack, enfim, são pessoas que vou ter para sempre na minha vida, porque realmente salvaram a minha vida. E eu estou aqui agora, esse ano de 2024, eu voltei a treinar minhas corridas de rua, estou já voltando praticamente a uma vida normal, fiz 60 anos no final do ano passado e estou aqui de vida nova, muito feliz e continuando meu tratamento. Estou indo mensalmente lá visitar a doutora Morgani. Agora, se Deus quiser, devo ir aumentar o espaçamento dessas minhas visitas. E, enfim, eu estou muito feliz e dou graças a Deus de estar aqui podendo dar esse depoimento para vocês. Legal, importante a sua história, né? E aí é importante a doutora entrar aqui no circuito para explicar, né? Ele falou numa medula 10 de 10, né?
Explica um pouquinho, né, como funciona essa compatibilidade. Lógico, a gente sabe quanto mais compatível, mais chance nós temos de sucesso. Mas como é que funciona e até onde vocês vão, né, no risco da compatibilidade, né? Existe um risco seguro? Você fala, eu vou pegar uma medula, né, que não é tão compatível, mas pode ser que dê certo com ele. Como é que funciona isso? Então, assim, o que a gente vai determinar de compatibilidade, que a gente fala, é o sistema HLA. Na verdade, é um conjunto de genes que fica no nosso cromossomo 6, né? E esses genes, eles são responsáveis por a gente fazer algumas expressões de proteínas celulares e que estão envolvidas no nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, eu tenho uma infecção, eu vou lá, eu reconheço como uma infecção e eu destruo a célula. Da mesma forma que se eu receber uma medula sua, a gente vai se bater, né? Então, isso precisa estar igual, né? Então, a gente precisa dessa compatibilidade HLA que a gente feito com um exame de sangue, né? Quando eu tenho a minha compatibilidade, eu herdo metade do meu pai e metade da minha mãe, né? Aquela coisa da biologia, quando a gente aprendeu na escola, né? Aquela coisa mendeliana. Então, eu tenho na minha família a chance de encontrar um doador compatível de 25% a 30%, mais ou menos, né? Quando eu tenho todo esse sistema, né, desses genes aí que a gente conta, totalmente compatível, eu falo que é uma medula 100% compatível, tá? Quando eu não tenho todo esse sistema compatível, eu tenho o que a gente fala de mismatch, né? Que tem alguma partezinha desse gene que não está compatível, né? Aí eu falo que eu vou ter algum mismatch, né? Quanto mais mismatch eu tiver, não é bom. Porque assim, da mesma forma que você vai me reconhecer, vai me ver como estranho, você vai me atacar, né? E isso pode dar uma complicação, que é uma das maiores complicações do transplante, que é a doença do enxerto contra hospedeiro. É quando eu recebo a sua célula, você olha para mim, olha, não está igual, eu vou te atacar porque eu sou a célula ali com a defesa, alguma coisa aí, e aí eu causo uma resposta inflamatória no meu corpo, né? Então, quanto mais compatível, é melhor, né? Atualmente, assim, dos últimos anos, se desenvolveu um tipo de transplante que a gente fala que é transplante haploidêntico, que é quando metade é compatível, né? Então, isso acontece muito em famílias, né? Porque eu herdo um haplótipo do meu pai, um da minha mãe, né? Então, isso aumentou a possibilidade de eu ter doadores, né? E isso só foi possível depois de alguns estudos, que eles usaram uma medicação que meio que dá uma enganadinha no nosso sistema imunológico, né? Então, isso fez ser um sucesso esse transplante, aumentar a chance de eu ter um doador, principalmente um doador na família, né? E essa mesma plataforma, ela está sendo usada agora quando eu tenho transplantes não aparentados e que apresentam esses mismatches, né? Então, isso também está melhorando, que permite que a gente possa usar pacientes que não são, tipo, totalmente 100% compatível. Mas sempre o melhor é você ter esse HLA compatível, meu e seu. Legal. Agora, é interessante também, ele falou que ele tentou, né, receber a do irmão dele, né, e parece que não teve compatibilidade. Aos nossos parentes direto, pai, mãe, filho, irmão, tem uma tendência maior de sucesso na doação? Ou isso é muito relativo? Não, isso é muito relativo. Vai depender de você encontrar, de você ter a chance, né? E agora com isso, com o transplante haploidêntico, eu aumentei, né? Por exemplo, assim, às vezes a mãe pode doar, o pai pode doar para o filho, né? O que também melhorou por exemplo, assim, eu tenho um irmão que não está totalmente compatível, eu consigo agora com essa plataforma que eu falei, você conseguir fazer. Provavelmente na época do Sérgio, isso ainda não estava muito consolidado, né? Isso veio mais dos últimos anos, né? Então, talvez hoje, se fosse uma opção, a gente ter usado o irmão, né? Mas isso é uma evolução mais recente, né? Que a gente tem dados mais seguros. Agora, doutora Carmen, eu acho importante a gente falar e abordar no nosso programa que a senhora é fundadora da AMEL, né? Associação da Medula Óssea. Conta pra gente um pouquinho, né, o que foi essa ideia, como é que é esse trabalho que a senhora desenvolve hoje e como esse trabalho ajuda a população, que eu acho importantíssimo a gente divulgar e publicitar isso. Obrigada, Guga. Eu fico muito contente de poder falar. A Associação da Medula Óssea, ela trabalha para ajudar os pacientes que precisam de transplante de medula e em várias ações diferentes. A gente começou
basicamente ajudando a formar o registro de doadores de medula óssea. O nosso primeiro trabalho mesmo foi totalmente focado para aumentar o número de doadores do transplante. Durante uns 15 anos foi essa a nossa prioridade. Hoje, o registro de doadores de medula óssea do Brasil, o REDOME, que é do governo, ele tem mais de 5 milhões de doadores. Ele é o terceiro maior banco de doadores do mundo. Então, nós estamos muito felizes que essa missão, já achando que assim, a nossa parte aí foi muito bem sucedida, a contribuição da ANA. E aí, já há uns 10 anos, nós abrimos outras áreas de trabalho e de frentes, né? Nós temos uma frente que é assistencial. Nós temos aqui em São Paulo 2 casas que recebem as pessoas que vão para transplante de medula óssea em hospitais públicos e hospedamos essas pessoas e damos todo o amparo enquanto elas estão passando pelo tratamento. A maior parte veio de fora, mas também existe um atendimento para pacientes daqui de São Paulo e que estão nas suas casas, mas que estão passando dificuldades porque pararam de trabalhar durante o tratamento. Então, nós temos esse lado assistencial. Temos um lado de pesquisa, em que a gente faz um levantamento de dados com todos os hospitais para saber o número de transplantes, e mais do que o número de transplantes, saber como é que são os resultados desses transplantes. Então, é uma grande dificuldade no Brasil reunir dados e poder analisar criticamente o que está acontecendo. Então, por isso a gente desenvolveu tanto um curso para que todos os hospitais se capacitem e possam levantar os seus próprios dados, e daí como uma ferramenta que nós temos, que chama Mapa do Transplante, onde a gente recebe os dados dos hospitais parceiros e analisa esses dados. Então, a gente analisa qual é a sobrevida para cada tipo de doença, quais são as principais complicações que impactam no resultado de cada uma das doenças. Então, temos essa ferramenta no nosso site, que está disponível e é aberta para qualquer um poder consultar. Então, fica no site www.amio.org.br. E temos também um programa de educação, que é o nosso terceiro braço. A gente vai em escolas, nós estamos abertos também para quem quiser interagir conosco. A gente faz palestras, a gente tem grupos para estimular os doadores, tanto de sangue, porque quem tem doença de sangue precisa de muita transfusão, então precisa também estimular e explicar para as outras pessoas que doar sangue, qualquer um pode fazer, é super importante e ajuda toda a população. Então, é uma questão de cidadania. Quem tem saúde pode ser um doador. E a gente precisa lembrar e precisa educar muito o nosso povo para que as pessoas tomem isso como responsabilidade delas. Porque, de fato, a gente só quando passa por uma doença que vai lembrar disso. E não deveria ser assim, né? A gente deveria ter sempre isso na consciência. E também temos algumas cartilhas e manuais para pacientes transplantados, especificamente. Então, o Manual do Transplante, que foi feito com um subsídio do governo, pelo PRONON, e que nós mantemos esses manuais e enviamos para todos os pacientes que pedem para a gente pelo site. A gente envia os manuais para a casa deles. Também podem ser baixados pela internet. E aí é muito legal para os pacientes que tem uma explicação e tudo bem detalhadinho. Agora, doutoras, isso eu vou começar com a doutora Morgani aqui no estúdio, mas a senhora, a doutora Carmen, pode dar o complemento. É importante a gente estar aqui e usar esse espaço para dizer quem pode doar medula óssea, né? Como é a doação, sabe? Às vezes as pessoas têm um preconceito que eu chamo de falta de informação. Eu vou doar, mas eu vou ficar mais fraco, pode aí atrapalhar minha saúde. Isso é mito, é verdade. Quem está apto a doar, e digo mais, né? Doar, todo mundo pode doar. Como é que funciona? Até para a gente lançar realmente, né, uma frente aí que incentive a doação de medula óssea, que com certeza faz a diferença na vida do Sérgio e de muitas pessoas que têm, né, essa doença. Então, assim, os critérios para doação, elas são um pouquinho diferentes entre o doador de sangue e o doador de medula, né? Então, para o doador de medula, a gente quer uma idade um pouquinho menor. Então, basicamente, assim, de forma bem geral, né? Você ser uma pessoa saudável, né? Você não ter nenhuma doença crônica, doença infecciosa, você está bem e com idade até 35 anos, né? A doação de sangue é um pouquinho diferente, né? A gente pode doar... 35, é 18 a 35, então? Isso. Acho que até a doutora Carmen pode complementar. Sim, a gente vai falar com ela também.
E a doação de sangue, não, eu posso estender a idade, né? Eu posso estender até mais de 60 anos, sendo que a primeira doação eu tenho que ser com 60 anos. Se eu já fiz uma doação com 60 anos, eu posso doar com mais de 60 anos, né? Também, basicamente, de forma geral, assim, é você estar em bom estado de saúde, não ter nenhuma doença crônica. E depois tem todas as outras particularidades que é da vida, né? Que daí vão ser analisadas no momento que você vai ser doador. Você tem duas formas de você doar a medula. Você pode doar, que a gente fala de sangue periférico, né? Que eu estimulo a medula a pôr aquela célula-tronco para o sangue, porque ela fica muito na medula. A gente tem percentagem bem baixinha no sangue. Então, eu tenho que botar ela para fora, eu dou uma medicação para colocar isso para fora, e aí eu passo o meu sangue numa máquina que vai coletar essa stem cell. Essa é uma forma, tá? A outra forma é quando eu vou coletar diretamente da medula óssea, né? Então, isso é um procedimento realizado em centro cirúrgico, né? Eu coloco uma agulha na minha medula óssea, na crista ilíaca, nesse ossinho aqui que a gente tem nas costas. Não é para ter maiores complicações, né? O paciente pode ter um pouquinho de dor local, pode ficar um pouquinho anêmico depois, mas geralmente o paciente acaba se recuperando, né? A escolha de uma fonte e de outra vai depender de vários fatores, né? Desde a disponibilidade do paciente querer, escolher o tipo da fonte, às vezes até o pedido do médico, né? Do que ele vai preferir uma fonte ou outra. Agora, até esclarecendo aqui, doutora, então confirmando, 18 a 35, né? Isso. 18 a 35 anos. Doutora Carmen, mais algumas informações aí para a gente acrescentar para o nosso telespectador em relação à doação de medula? Isso que a doutora... É importante lembrar que para fazer para você fazer a doação, você primeiro tem que se cadastrar. Essa é a primeira faixa, fazer o seu cadastro. Então, procurar o hemocentro mais próximo da sua casa para pedir informações sobre o cadastro. Aqui em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, dentro do hemocentro, se faz o cadastro de doador de medula. Precisa ter de 18 a 35 anos, bom estado de saúde. E essa primeira fase do cadastro é muito simples, porque você vai só deixar os seus dados pessoais e colher uma simples amostra de sangue para fazer o teste de compatibilidade, que é aquele sistema HLA que a doutora Morgana explicou. Então, os seus dados vão ser enviados para um banco de dados do Ministério, que é o REDOME, Registro de Doadores de Medula. E lá, esses dados vão ficar armazenados e vão estar sendo sempre comparados. Cada vez que um paciente tiver indicação de transplante, o médico vai inscrever ele nesse registro e vai colocar a tipagem HLA dele. E daí vão ficar fazendo uma busca se tem algum doador inscrito que seja compatível. Então, você primeiro se cadastra. Se você for compatível com alguém, daí você vai ser convocado realmente para fazer a doação. Então, daí vai entrar numa segunda etapa, onde vão fazer esses exames de compatibilidade de uma maneira mais detalhada, vão chamar você para saber se você confirma a sua vontade de doar mesmo e para fazer uma análise do seu estado clínico se permite ser doador. É muito importante que o doador lembre de manter sempre os dados dele atualizados, para que na hora que o REDOME vai buscar um doador, possa encontrar ele, né? Então, assim, se mudou de telefone, se mudou de endereço, precisa sempre estar atualizado, porque esse é um compromisso que é diferente da doação de sangue, que você vai doar e na hora já doou, acabou. Não, a doação de medula você se cadastra e pode ficar lá um longo tempo, 10 anos depois pode ser chamado. Então, é importante lembrar de sempre manter atualizados os seus dados. Legal, é muito importante isso e a gente pode repetir essa doação várias vezes, é verdade isso? Como é que funciona? Olha, teoricamente pode. Eu não lembro de ter tido nenhum caso, mas eu acho que já teve. Acho que a Carmen pode ser que saiba melhor do que eu, assim, de uma pessoa ser compatível com outra e acabar doando duas vezes, digamos assim. Porque a informação assim que eu tive aqui é que a cada um ano você poderia já repetir. Isso é real, doutora Carmen? É importante a gente ver esse dado se é real. Pessoas fazem. Aliás, assim, se eu doar agora para uma pessoa que eu não conheço e depois alguém da minha família precisar, será que eu vou poder doar? Existe muito essa pergunta. Sim. Então, só para lembrar que a medula óssea, ela se regenera. Então, é como a doação de sangue. Você doa uma vez, daqui a 3 meses você pode doar de novo. A medula óssea é a mesma coisa, ela vai se reconstituir. Então, você pode doar outra vez se for necessário. Mas,
Vamos lembrar que, assim, a compatibilidade é uma coisa muito rara. Você encontrar alguém compatível com você, que nem achar uma agulha no palheiro. Você não vai doar para outra pessoa assim tão facilmente, né? Às vezes, quando é doação para o próprio parente, você pode fazer uma doação e depois precisar de um reforço. Então, eles podem te reconvocar. Pode acontecer isso, né? O próprio paciente que recebeu o transplante precisar de uma infusão de linfócitos ou precisar de algum um reforço, né? Isso pode acontecer. Mas é muito excepcional você se cadastrar como doador e ser chamado para doar para mais do que um paciente. Já aconteceu sim. A gente tem uma doadora que é a Sueli de Santos, que ela é assim fantástica, incrível, e teve essa sorte de poder salvar a vida de 2 pessoas. Mas é uma coisa muito rara. É legal, até porque entender, né? De repente o nosso telespectador está assistindo, está na faixa aí dos 33, 34 anos, chegando na idade limite de doação. Ele pode ser um voluntário, ele pode doar antes que passe a idade. É isso mesmo? É possível isso? Isso é para o cadastro, né? Sim. Por que disso, né? É porque a gente vê que os resultados são melhores quando o doador é mais jovem. Né? Então, é essa a razão. Mas não quer dizer que você esteja contraindicado a doar se você tiver uma idade maior. Tanto que a gente faz transplantes na família, com pessoas às vezes mais o pai velhas, é compatível com o filho e por aí vai. Idades maiores, sim. Exato, muito interessante. O nosso programa ele já está caminhando para o seu final, mas eu quero que o Sérgio, né, deixe um registro aí, ele que passou por tudo isso e hoje pode, né, comemorar e estar bem. Então eu quero que você deixe um registro para quem está nos assistindo aí, como, né, uma mensagem aí, para ajudar as pessoas também a doar a medula quando, né, for possível e compatível. E para quem está enfrentando isso, né, uma mensagem aí de força que vence, como você é uma pessoa que está aqui e venceu. Exatamente. É conscientizar as pessoas de que doar medula é um ato de amor, é um ato de cidadania, como a doutora Carmen falou, porque a hora que você está lá e que você precisa, é importante saber que as pessoas estejam conscientes e que possam realmente doar a medula, que é uma coisa fantástica mesmo. Eu tinha meu irmão compatível e aí no último exame, como a doutora Morgani falou, infelizmente não podia ser ele e graças a Deus eu entrei na fila do banco como qualquer outra pessoa e graças a Deus encontrei uma pessoa 100% compatível comigo. Então eu acho que a gente tem que fazer realmente um trabalho para que as pessoas se conscientizem que é uma coisa que pode salvar muitas vidas. E eu agradeço imensamente, eu estou aqui feliz da vida, sabendo que eu tenho muito chão ainda pela frente, porque fui muito bem tratado e o tratamento foi um sucesso, graças à doutora Morgani e toda a equipe, enfim. E é bom demais, eu fico até meio emocionado, me desculpem, mas é fantástico. Doe medula, isso é um ato de amor mesmo. Muito obrigado pela participação, Sérgio. Doutora Carmen, muito obrigado por ter trazido aí informações ricas e importantes, né, de saúde pública. A senhora está convidada mais vezes aí para estar conosco. Obrigada, Guga, foi um prazer. Doutora Morgani, muito obrigado por vir aqui no estúdio esclarecer. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E este foi mais um Alesp em Pauta, falando hoje sobre a doação, transplante de medula óssea. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!